Muito boa tarde para você que atendeu o nosso encontro marcado. A vida tem um encontro marcado conosco, a luz tem um encontro marcado conosco. Vem marcando encontros e a gente vem faltando. Hoje não. Hoje não. Hoje finalmente nos conscientizamos da importância do encontro marcado. Em tantas vidas de desencontros, resolvemos nos encontrar com a nossa melhor porção, que não por coincidência é a melhor porção de todos os outros seres, e que não por acaso é a essência de tudo o que existe. Espelho da revelação do mandamento maior de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Essa, aliás, será a próxima etapa, o próximo bloco desses encontros essenciais com Jesus. Fizemos 7 encontros até agora, abordando as bem-aventuranças, falando da importância da humildade, bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. A importância de saber bem sofrer, de encarar bem a dor, a crise. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A grande consolação de uma doutrina, de uma filosofia, de uma expansão de ponto de vista é exatamente a consolação para todos aqueles que sofrem. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque deles será o reino dos céus. Não, os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Não é? Depois vem bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, a 7ª bem-aventurança, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus, é a nossa etapa de hoje. Claro que o nosso horizonte nessa vida, como a própria bem-aventurança diz, é a 3ª. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A nota 10 na escola é o amor, Jesus deixou claro, mas sabedor mais que nós mesmos que o amor que ele amou nos é inalcançável nessa vida, propôs uma nota 5 para a gente passar de ano, que é a paz. A paz feita em nós mesmos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas todas as outras 5 bem-aventuranças que vêm do roteiro de 8, lá em Mateus 5, início do Sermão do Monte, toda esse roteiro, ele foi colocado para nós porque não são etapas propriamente ditas. Nós temos flashes, temos momentos, temos avanços e retrocessos, temos momentos
de ajustamento com a lei de Deus e depois de desajustamento, de misericórdia, mas também de ódio, de limpeza de coração, mas também de mágoa e de culpa, de espalhar a paz, mas também de espalhar a guerra. A conquista sólida, dentro dos nossos limites, mais sólida que podemos avançar, é a humildade, o sofrer com lucidez, a aceitação do sofrimento em confiança de ser útil no projeto pedagógico de Deus, e o amansamento, a autopacificação. Todas as outras 5 são nortes, são horizontes, são utopias. E é lindo pensar naquele diálogo de mestre e discípulo a respeito da utopia, porque alguém poderá perguntar também para nós, se é utopia, o que adianta colocar e estudar essas bem-aventuranças? O nosso negócio são as 3 primeiras: humildade, aceitação da dor, autopacificação. Por que estudar bem-aventuranças que estão tão além da nossa capacidade? O diálogo sobre utopia diz assim: um mestre pergunta, aliás, um discípulo pergunta para um mestre, para que serve a utopia? E o mestre responde com o conceito de utopia, do que é a utopia. A utopia faz uma metáfora, o mestre faz uma metáfora. A utopia é como um horizonte. Você se aproxima 2 passos do horizonte e o horizonte se distancia 2 passos de você. E o aluno impaciente se revolta e pergunta, pois é, então o que adianta a utopia? E o mestre respondeu, a função da utopia é fazer você caminhar, buscando alguma coisa que nesse momento seja inalcançável, faz você se movimentar no bom sentido, no sentido lúcido, no rumo certo da vida. Então, precisamos de todas as outras 5, convidamos todos os amigos a reverem ou verem, aqueles que estão chegando agora, todas as etapas anteriores, que estão especialmente no nosso canal no YouTube, com o mesmo nome do canal aqui, do perfil no Facebook, o nosso canal do YouTube, Maurício Zomignani. Você vai encontrar todos os encontros anteriores. Nós entendemos a totalidade das bem-aventuranças como um roteiro de luz para todos nós que estamos na escuridão, e por isso mesmo precioso, imprescindível, essencial. Encontros essenciais com Jesus. Seja muito bem-vindo. Hoje terminaremos a etapa das bem-aventuranças para depois seguir com o restante do Sermão do Monte, para depois seguir com o mandamento maior de Jesus e encerrar com o Pai Nosso, ativando cada versículo do Pai Nosso para termos ativo o mecanismo que Jesus nos deixou e que temos desprezado por uma utilização da boca para fora, formal, irrefletida. Vamos nós? Muito legal. Esse é o nosso encontro de hoje, então.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E se remete ainda, só um momentinho, se remete a uma outra bem-aventurança que vem na sequência, no versículo 11. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É o versículo 10. No versículo 11 nós temos: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vejam só que interessante esses versículos 10, 11 e 12 do capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. É com eles que se encerra essa primeira parte do curso, e hoje vamos trabalhar então essa questão da perseguição por causa da justiça, essa questão da injúria, quando mentindo disserem todo mal contra vós, contra nós, por causa de Jesus, por causa da luz. Diz ele que devemos exultar e alegrar, porque será grande o nosso reconhecimento nos céus, porque dessa mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de nós. A verdade é que se nós nos aventurássemos a fazer esse zodíaco, esse horóscopo de jornal, que em frases curtas pretende acolher, acalentar ou até iludir a alma humana, nós poderíamos fazer uma frase como essa: você de vez em quando se sente injustiçado, incompreendido. Vocês não acham isso? Que se você colocasse essa frase em qualquer dos signos, as pessoas se sentiriam acolhidas? Se identificariam com essa frase? É verdade. A maioria, praticamente a totalidade dos habitantes da Terra, dos humanos da Terra, se sente incompreendido, injustiçado, perseguido. A mania de perseguição é quase que uma pandemia que atinge a todos, muito pior do que todas as outras pandemias. E particularmente nós nos julgamos injustiçados, perseguidos, quando fazendo coisas boas somos mal compreendidos, somos incompreendidos. Aí toda a nossa autocompaixão, toda a nossa revolta emerge, fazendo-nos gritar, protestar e às vezes desistir do bem pela falta de compreensão. De que adianta eu fazer o bem, ajudo as pessoas e elas nem me agradecem? Faço todo o bem possível e ninguém me reconhece. Enquanto vemos por toda parte pessoas que usam de expedientes
estelionatários na política, estelionatários na religião, que chegam a usar o espaço do sagrado para auferir fortunas, para montar impérios de mídias, bancadas parlamentares, para satisfazer suas taras sexuais, e são idolatrados. Sobre eles, Jesus deixa claro: são cegos que guiam cegos, só podem ambos caírem no buraco. Mas, por toda parte, vemos artistas drogados que utilizam o sexo de uma maneira doentia, que cultivam a vaidade até extremos de manias, de arroubos, os mais extemporâneos, os mais estranhos. Todos esses são idolatrados, todos esses são reconhecidos. Políticos que deturparam o seu mandato e, infelizmente, para aqueles que são partidários da esquerda ou da direita, os seus líderes, tanto da esquerda quanto da direita, deturparam, enlamearam os seus mandatos. É muito triste. E a gente vendo tantos erros serem condecorados, serem homenageados, serem elogiados, e nós, nos nossos melhores momentos, não sermos reconhecidos, mesmo por aqueles que são beneficiados pelos nossos gestos positivos, nós nos amarguramos, nós ameaçamos desistir de tudo, às vezes desistimos mesmo. Quem não se acha incompreendido? Mas vejamos nós se tem lógica essa nossa postura. Se, simbolicamente, alguém fizer uma denúncia contra as réguas tortas, poderá, ao mesmo tempo que denuncia as réguas tortas, querer ser bem medido por elas? O que vocês acham? As réguas são valores. Se nós denunciamos a deturpação da humanidade por valores errados, pela hipocrisia de falar sobre valores certos e agir por valores errados, se nós denunciamos isso, podemos, por acaso, ser valorizados por essa estrutura deturpada de valores? Seria algo como um jovem que saísse da casa dos pais criticando o modo de vida dos pais e quisesse ter as suas contas pagas por esses pais que ele criticou. Você consegue imaginar isso? Infelizmente isso acontece. O jovem sai de casa com críticas ferozes contra os pais, batendo a porta, xingando, e depois monta a sua casa, monta a sua estrutura de vida, e quando as contas chegam ele envia aos pais para que eles paguem. O que você acha disso? Jesus foi enfático ao dizer: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E isso, em hipótese nenhuma, quer dizer negar o dinheiro, negar a matéria, negar o corpo, como algumas religiões chegaram a praticar.
ou pelo menos a dizer que praticam, com votos de abstenção da sexualidade, com votos de pobreza extrema, ainda que a pobreza extrema do religioso seja entregar o dinheiro à religião, à instituição, que depois tem palácios, tem ouros dourados, escândalos de desvio de dinheiro e tudo. Quando Jesus deixou claro ao jovem rico que ele fosse, vendesse tudo que tem e desse aos pobres. Não a ele, Jesus, muito menos ao tesoureiro Judas Iscariotes. Não por acaso, o tesoureiro do colégio apostólico era Judas Iscariotes. Como podemos ser servos? Sermos obedientes a tudo. Servo é aquele que obedece em tudo. É possível alguém obedecer em tudo a Deus, que Deus é amor, e ao dinheiro? Claro que não. E nós temos obedecido a quem em nossas vidas? É fácil. Temos desde criança, nossos pais querem escolher bons padrinhos para nós. E bom padrinho quase nunca é aquele que gosta de criança, que está disponível a cuidar de nós na ausência dos nossos pais, que seria a função dos padrinhos. Bons padrinhos, o próprio linguajar nosso fala, fulano tem um bom padrinho. O apadrinhamento, por toda parte, inclusive na política, mas também na religião e na família, bom padrinho é aquele que tem poder, é aquele que tem dinheiro. Depois, quando a gente fala que temos bons amigos, a mesma questão é a fraternidade, é a disponibilidade das pessoas, ou bons amigos são aqueles que têm dinheiro? Bom emprego, o que é um bom emprego? Ah, fulano tem um bom emprego, ajuda muita gente através do emprego dele. Não, um bom emprego é aquele que paga bem. Um bom casamento. Por toda parte, o que é bom para nós é uma submissão, mostra uma submissão, uma servidão humana ao dinheiro. E isso é impossível. Ao mesmo tempo ser servos do dinheiro e nos dizermos servos do amor. Claro que não. Devemos e podemos buscar mais conforto, buscar uma boa situação de vida, buscar ter recursos para formar nossos filhos, para lazeres, para nos vestir adequadamente. Não há nenhum erro sobre isso. Mas sermos servos da matéria e ao mesmo tempo sermos servos do Espírito, não há como. Jesus nos orienta a colocarmos a candeia sobre o alqueire. Como quem diz, coloquem a luz acima dos móveis de uma casa. Essa é a ordem certa. Não é proibido numa casa ter a mesa que representa o alimento. Não é proibido ter numa casa o armário que representa a beleza, a proteção do corpo. Não há problema em ter numa casa a cama, que representa o descanso e o sexo. Mas devemos colocar a dimensão, a espiritualização do ser, das nossas vidas, acima de tudo, iluminando tudo. Iluminando tudo, fazendo de tudo um exercício de amor. Porque o sexo como exercício de amor é muito diferente dessa sexualidade que objetifica o outro. A comida como exercício de amor que agradece todos aqueles que tornaram possível o alimento vir até nós. A comida como exercício de amor que
não nos permite a comida em excesso, pensando nas pessoas a quem falta comida. O lazer, também não vivido em excessos, porque gasta-se fortunas com lazer, colecionando carros esportivos, iates, viagens para todo lado, comida com pó de ouro, enquanto tantos não têm feijão com arroz. Isso é moral? Isso é cristão? Não se pode servir, submeter-se, escravizar-se a Deus e ao dinheiro. Escravize-se ao amor essência, ao amor plenitude que Jesus nos exemplificou. E quando nós fazemos isso num mundo que idolatra os excessos de prazer, os excessos, a beleza a qualquer custo, o sexo como verdadeiro troféu, o desvio do poder, o desvio do dinheiro, nesse mundo, será que é coerente nós queremos exemplificar Jesus, viver, seguir Jesus realmente, não da boca para fora, e ao mesmo tempo sermos elogiados por esse mundo? Será que nós não enxergamos que todos aqueles que questionaram a ordem estabelecida, que questionaram a hipocrisia, a não prática dos valores, todos esses foram perseguidos? Ora, se nós nos dizemos seguidores de Jesus, seguidores de Paulo de Tarso, seguidores dos apóstolos, dos santos, seguidores de Mahatma Gandhi, de João Batista, dos profetas, se nós nos dizemos seguidores de luminares que por serem luminares foram perseguidos, como esperar outra coisa senão a incompreensão, a injustiça, a perseguição? Ao contrário, o que nos fala Jesus é que é ao contrário dessa nossa expectativa. Que devemos nos julgar bem-aventurados. Algumas traduções falam em felizes. Devemos nos julgar felizes quando sofremos perseguição por causa da justiça. Devemos nos julgar felizes quando nos injuriarem e perseguirem, mentindo, dizendo todo o mal contra nós por causa da luz. Devemos exultar e alegrarmos-nos, porque será grande a nossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de nós. Vejam vocês, amigos e amigas, se isso não é libertador para todos nós. Se isso não nos liberta dessas expectativas que temos formulado e que tanto nos tem levado a desistir do bem. Vejamos se isso tudo que nós raciocinamos até agora não ajuda a reprogramar nossas mentes. Inclusive, porque, fechando o sermão profético, Jesus nos diz assim: mas aqueles que perseverarem no bem, é claro, aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Não promete a recompensa na terra, mas promete a recompensa nos céus, como nós veremos ainda nos próximos estudos do Sermão do Monte. Como é fortalecedor, como estimula a nossa resiliência,
como ajusta as nossas expectativas esses encontros essenciais com Jesus. Espero que dê para vocês o mesmo efeito que dá para mim. Porque de tudo que tivermos que enfrentar, se enfrentarmos com essa programação de lucidez e de encorajamento, a vitória será certa. Porque aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Graças a Deus, que essa lucidez, essa egrégora, essa erupção de luz que nós produzimos aqui, a erupção, aí na casa de cada um, a erupção, e essas erupções se juntando numa gigantesca erupção de luz que banha toda a humanidade, que nutre toda a humanidade, que limpa toda a humanidade, para encorajando-nos uns aos outros, compreendendo-nos uns aos outros, unindo-nos uns aos outros pela luz e ajudando todos juntos a perseverarmos na luz, tomarmos as melhores decisões, confraternizarmos-nos no bem e assim sermos salvos, conforme prometido pelo Mestre. Que toda a terra possa nesse momento se solidarizar, se irmanar, porque somos irmãos. A luz da luz. Somos irmãos por parte de Pai. E por isso dizemos agora, para reforçar essa irmandade, esse encontro essencial que nós produzimos aqui, dizendo: Pai nosso. E se o Pai é nosso, todos somos irmãos. Pai nosso que estás nos céus, na terra, fora da terra, nos outros sistemas, nas outras galáxias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Que o reino de amor venha até nós. E que aqui seja feita essa sua vontade da fraternidade, da caridade, do amor, tanto na terra, com os encarnados, quanto nos céus, com os espíritos desencarnados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, que esse pão de cada dia seja fazer a vontade de Deus, como foi para Jesus. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, os nossos equívocos, as nossas sujeiras, as nossas incompreensões. Assim como nós perdoamos as incompreensões, as sujeiras dos outros perante nós, porque o perdão é uma vibração, e só vibrando o perdão nos habilitaremos a recebermos perdão. E não nos deixes, Pai, cair em tentação, para assim nos libertarmos do mal. Porque no mundo de regeneração não haverá o mal que prevalece no mundo de expiação e provas. Mas para nós conquistarmos o mundo de regeneração, precisaremos não mais cair em tentação. Só assim nos livraremos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, encerramos a primeira e a segunda parte desse nosso encontro essencial com Jesus, o 8º encontro essencial com Jesus. Na primeira meia hora refletindo, logo depois numa prestação de serviço, transbordando a luz conquistada, compartilhando num milagre por toda a terra, como o milagre da multiplicação dos pães. E agora, então, vamos dar um passeio e
pelos comentários das pessoas. Se houver alguma coisa que possa estimular, que possa sugerir uma reflexão, a gente trabalha para isso, para a nossa confraternização também. Muito boa noite, Andréia Salvatore, Sayonara Angélica, Sônia Lopes, Andréia Santos. Muito bom estarmos juntos, muito boa essa renovação da amizade, da boa vontade que a gente faz aqui. Muito boa tarde, Regina Frutuoso, Cardim, Esther Ponzoni. Muito legal estarmos juntos. É realmente muito feliz que a gente renove, e renove sempre. E o convite nosso é esse nosso momento de reunião com Jesus. A gente agradece a presença de cada um, sugere fortemente o compartilhamento de todos esses nossos encontros, do encontro de hoje. A Terra precisa do milagre da multiplicação da luz. Façamos como Jesus. Tomemos o pão, ofereçamos ao alto, porque todo bem vem de Deus, e repartindo, multipliquemos, porque daí virá uma fartura, onde todos se alimentarão e ainda restarão muitos cestos de pães. Aqui, como há 2000 anos, com Jesus, viveremos na abundância da luz, na abundância da coragem, na abundância da caridade e da fraternidade. Muito obrigado pela companhia. Até domingo que vem, na próximo encontro, onde daremos continuidade ainda ao Sermão do Monte. Muito felizes por estarmos juntos. Longa e próspera e luminosa a jornada daqueles que têm boa vontade. Um grande abraço a todos, ótimo final de domingo. Até a próxima. Durante a semana estaremos sempre no Oração Ação às 18 horas. Você é nossa convidada. Até a próxima.